Bem, alunos, boa noite. Os senhores não estiveram presentes no horário do início da aula. Até estou gravando aqui um pouquinho mais tarde, porque a reunião do grupo diretor foi até um pouco mais tarde, do grupo de docentes. Mas vamos fazer aqui pelo menos o que estava planejado de mínimo para agora. Eu queria fazer a correção da prova com os senhores, prova que foi aplicada de terceira VA. Vai ser disponibilizado tanto o PDF aqui das questões em si que foram aplicadas, mas o gabarito, e também o gabarito passo a passo das questões de cálculo. Bem, a nossa primeira questão, lembrando que são 20 questões, cada um dos senhores fez uma coleção de 10 dessas questões, nem sempre as alternativas vão estar coincidindo a ordem, mas o gabarito é sempre o mesmo. Qualquer dúvida, qualquer erro de gabarito que tenha identificado, por favor, entre em contato comigo que a gente procede na correção e mudança da nota. A primeira questão, a segunda e a terceira são relacionados a um conversor Book-Boost, que ele dá alguns parâmetros de funcionamento e pede a determinação da taxa de trabalho, da indutância mínima necessária e do capacitor necessário para a variação de tensão que ele deseja. Aqui, a gente pode ver pelos dados fornecidos, aplicando a fórmula simples, direta da minha taxa de trabalho, eu encontro a minha taxa de trabalho em 0,4. Com esse dado da minha taxa de trabalho e a minha indutância mínima, eu consigo encontrar a minha indutância mínima, aplicando novamente a fórmula definida para o nosso Book-Boost, que dá 180 microhenry, e depois, aqui com minha taxa de trabalho e os meus dados fornecidos, eu consigo determinar a capacitância necessária em 64 microfarad, que são os nossos gabaritos das 3 primeiras questões. Na questão 4, eu tenho novamente um conversor Book-Boost. Eu quero saber agora a corrente de pico no indutor, dados os parâmetros dela. O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar a minha corrente média, a minha variação de corrente no indutor, e com esses dois dados eu consigo encontrar o meu resultado. Minha taxa de trabalho, chego ela em 2/3. A minha corrente média, que teve uma equação definida para a gente, chegamos em 0,72. A minha variação da corrente no indutor, aplicando a fórmula dela com os dados fornecidos, mais a taxa de trabalho calculada, 0,5. Sendo que a minha corrente máxima vai ser a minha média mais a metade da minha variação, 0,97, nosso gabarito. Última questão de cálculo relacionada ao Book-Boost. Nós temos aqui, dá alguns dados de operação dele, fornecendo a potência de saída e pede, de forma semelhante ao que foi na questão da prova passada, só que no caso um conversor somente boost, não era book, não tenho certeza. Bem, mas ele pede aqui agora uma corrente máxima que seja 180% da minha corrente média, ou seja, tem uma certa variação significativa aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem os dados fornecidos, a gente quer que a nossa corrente máxima seja 180% da minha corrente média, ou seja, 1,8 minha corrente média. Eu sei que a minha máxima é a minha média mais a metade da variação. Fazendo aqui a minha igualdade, eu sei que a minha variação da minha corrente no indutor vai ser 1,6 vezes a minha corrente média. Tá. Com a potência fornecida, eu sei a corrente que estará passando na minha fonte, minha corrente contínua, que é a que vai poder fornecer essa potência. Minha taxa de trabalho eu também sei pela relação de tensão de entrada e saída, 0,4. E eu sei que a minha corrente média está relacionada com a minha taxa de trabalho e a minha corrente na fonte, dado pelas formas de onda que a gente definiu para essa nossa corrente. Lá na definição, quando a gente estava definindo os equacionamentos do conversor Book-Boost. A gente acha então nossa corrente média e, sabendo que eu tenho um equacionamento para minha corrente, minha variação de corrente no indutor, eu consigo fazer a substituição e achar aqui minha indutância em 90 microhenry, sendo o nosso gabarito. Questão 6. Eu tenho aqui um inversor trifásico operando por onda quadrada, dado alguns dados, é uma carga RL ligada em estrela
com o neutro desconectado. Eu quero saber a potência trifásica que é absorvida se eu considerar somente a minha frequência fundamental. Ou seja, eu preciso aqui, na minha potência na frequência fundamental, que é dado pela minha resistência vezes a minha corrente eficaz na fundamental ao quadrado. A minha impedância, que é a minha carga RL em série, ela vai ser dependente da minha frequência. A frequência fundamental, como foi dado, é em 60 Hz. Faço aqui a substituição no valor de módulo, chego nesse valor de 18,79. A gente desenvolveu o valor para minha tensão de fase, aqui a de pico, dependente da minha frequência, para esse tipo de inversor. Eu encontro então pelos dados fornecidos, eu sei que meu N é 1, meu VCC é 250, eu encontro essa minha tensão de 106,1 volt. Dividindo por raiz de 2, para ter a minha tensão eficaz, 75,02. Dividindo essa tensão eficaz pela minha impedância, no módulo da impedância, eu tenho o valor eficaz da minha corrente, aproximadamente 4 amperes. Fazendo aqui a substituição, então, a minha potência é 3 vezes R vezes a corrente fundamental ao quadrado. Por que 3 vezes? Porque é trifásico. Cada uma das fases vai contribuir com uma parcela. Então, eu chego aqui em 3 vezes 240 watts, 720 watts de potência trifásica sendo a nossa resposta. Questão 7. Aqui é um novo inversor. Agora um inversor em multinível, também quadrado, também de saída quadrada, monofásico dessa vez, mas em multinível, ou seja, ele usa mais de uma fonte de corrente contínua. Eu quero saber a corrente eficaz somente da frequência fundamental. Realmente eu limitei somente a frequência fundamental nesses tipos de exercício, porque, como os senhores viram na lista de exercícios, realmente tem muitas etapas, se for considerar muitos das harmônicas, mas a gente conseguiu ver no desenvolver da matéria que existem muitas outras harmônicas significativas. Aqui vai desenvolver de forma bem semelhante ao que foi na questão anterior. Preciso da minha impedância para a minha frequência fundamental. Já encontro aqui a minha tensão na fase eficaz. Eu basicamente usei a tensão que a gente desenvolveu, a tensão na fase de pico, e dividi por raiz de 2, já adiantando uma etapa. Só adicionei esse raiz de 2 aqui na minha forma, sem dificuldade. Substituí meus valores. Cheguei aqui então na minha tensão eficaz de 122,98, dividindo pela impedância que eu calculei, 8,14 é a minha corrente eficaz na fundamental, nosso gabarito. Questão 8. Agora eu tenho um inversor monofásico, funcionando por PWM bipolar, ou seja, ele varia diretamente do positivo para o negativo, não passa pelo zero, com a modulagem de frequência igual a 21. Eu quero saber a modulação de amplitude aproximada para que a minha tensão eficaz da frequência fundamental seja 60 volts. A tensão eficaz. A tabela que a gente utilizou de simplificação dos cálculos foi fornecida. Então a gente sabe que a nossa tensão de entrada é 120. E ele quer que a minha eficaz seja 60. Essa relação aqui é a minha relação das tensões, da tensão de pico. Então, como que eu procedi? Aqui, eu tenho que a minha tensão de pico é o que eu quero. Eu sei que essa relação é dada, a tensão de pico da fundamental é a minha modulação da amplitude vezes a minha fonte de tensão, cada nível de tensão, dessa minha fontezinha aqui, certo. E eu sei também que essa minha tensão de pico, ela é raiz de 2 vezes a minha tensão eficaz, por ser, poder considerar ela uma senoide perfeita, porque ela realmente é, quando eu destrincho ela entre as minhas harmônicas. Então eu sei que ela é raiz de 2 vezes 60. Minha modulação de amplitude então vai ser 60 vezes raiz de 2 dividido por 120, que dá 0,71. Então minha modulação é aproximadamente 0,7, como é a minha, que sendo o meu gabarito. Bem, deixa eu apagar isso aqui não é necessário.
Na questão 9, ela já é da parte de circuitos térmicos. A gente tem aqui determinado diodo, resistência térmica da junção para o encapsulamento foi dada. Tive aqui também a minha potência fornecida. Entre outros dados, eu tenho a minha resistência térmica da junção para o dissipador e do dissipador para o meio ambiente. Certo. Eu quero saber a temperatura de operação da minha junção. Então, ele me deu as três componentes de resistência térmica que estão em série. E fiquei aqui então somente com a soma simples dessas minhas resistências térmicas. A minha potência vai me dar essa diferença de temperatura observada. A temperatura ambiente ele também me deu uma aplicação direta aqui. Eu encontro essa operação de junção de 70,45. Nosso gabarito 70,4. Agora, uma outra questão de circuito térmico. Eu tenho aqui um determinado tiristor, ele me deu uma potência dissipada, temperatura ambiente de 30 e uma resistência térmica da junção para o encapsulamento e do encapsulamento para o meu dissipador. Ele quer saber qual que é a resistência térmica necessária para esse meu dissipador para uma temperatura de junção de 100 graus Celsius. Eu sei que a temperatura que ele quer da junção é 100, a temperatura ambiente é 30, ou seja, eu tenho uma queda de 70 graus de temperatura e um fornecimento de 3 watts de potência. Com isso eu sei que a minha resistência térmica total é aproximadamente 23,3 graus Celsius por watt. Retirando as minhas resistências que eu já tenho, porque elas estão em série, eu vejo que a minha resistência necessária teria que ser em 22,1 graus Celsius por watt, sendo nosso gabarito. As próximas 10 questões são questões teóricas, podendo ter um pequeno cálculo ou não, coisas pequenas. Bem, questão 11. Na construção de um conversor modelo Buck-Bush, deseja-se que este opere com a variação máxima de tensão na saída de 0,5. Neste sentido, foram feitos alguns ajustes. A minha taxa de trabalho foi ajustada para um valor definido, o capacitor escolhido foi de 150 microfarad e a resistência na carga a ser alimentada foi corrigida de forma a ser 120 ohms. Entre esses ajustes feitos, é correto afirmar que a variação máxima de tensão de saída será influenciada somente pelo equacionamento que a gente viu, essa variação é dependente da minha capacitância, da minha taxa de trabalho, do meu sinal de entrada e da minha resistência. Então, todos esses ajustes terão alguma influência nesse meu sinal. Por isso, letra E, todas as alternativas terão influência. Questão 12. A tensão de saída de um inversor de frequência é sintetizada baseada em modulação por largura de pulso do tipo C no triângulo, a que a gente estudou mesmo, cujos índices de modulação em frequência e amplitude são respectivamente 15 e 0,9. A ordem do harmônico de tensão de mais baixa frequência depois da fundamental é, como a gente viu na definição dele, a gente viu que a minha ordem harmônica mais significativa estará na modulação de frequência, mais ou menos duas ordens harmônicas, ou seja, vão ser nas frequências de 13, 15 e 17. Portanto, a de menor frequência depois da fundamental será a 13. Questão 13. O circuito abaixo corresponde a uma topologia de inversor de frequência denominada inversor ponte H monofásico. Neste diagrama, o circuito de controle das chaves Q1, Q2, Q3 e Q4 foi propositalmente omitido. Nos gráficos abaixo encontram-se 4 diferentes formas de onda de tensão que podem ser produzidas sobre cargas conectadas às saídas de inversores de frequência variados. Dentre as formas de onda apresentadas acima, aquelas que podem ser produzidas pelo inversor ponte H monofásico, desconsiderando o tipo de saída por PWM, são... Ele pede para ignorar a saída por PWM, que é basicamente esta saída aqui. Essa saída seria a nossa PWM unipolar, que ela varia do VCC positivo a 0
e também no VCC negativo. Então essa aqui não é possível. Nosso inversor ele vai voltar ondas quadradas. Então, tanto a minha forma de onda 1 quanto a 2 são possíveis. A diferença da 1 para 2, eu tenho aquele meu ângulo de abertura das minhas chaves, que aqui eu tenho um ângulo que demora um pouco mais a operar, então ela tem essa diminuição, essa repetição do meu quadrado. E por que a minha onda 3 não é possível? Porque aqui, ó, segundo o meu desenho que eu coloquei, eu tenho uma única fonte de tensão. Esse tipo de onda quadrada aqui, ela é sim uma saída possível de um inversor, mas eu preciso de no mínimo 2 fontes de tensão operando em série, associado às suas próprias chaves, para eu poder fornecer este tipo de sinal de saída. Então ele não é possível para essa configuração. Então, como eu excluí também a minha por PWM, somente as formas de ondas 1 e 2 são possíveis de serem fornecidas. Sobre o inversor monofásico operando em PWM unipolar, é correto afirmar que a tensão fornecida à carga, então, o unipolar ele vai do positivo ao zero ao negativo. Portanto, a única questão positiva, a correta, seria a afirmativa que ela possui 3 níveis de operação apenas, VCC 0 menos VCC. Todas as outras têm alguma inconstância em relação ao que estão afirmando. Na construção de um conversor eletrônico de potência, identificou-se um problema de sobreaquecimento do diodo utilizado. Para corrigir o problema, foram feitas algumas sugestões listadas abaixo. Modificar o diodo para um outro que apresente maior resistência térmica entre junção e encapsulamento. Trocar o dissipador de calor utilizando um modelo que apresente menor resistência térmica. E instalar um sistema de ventilação auxiliar que mantenha a corrente de ar contínua sob o dissipador. As alternativas apresentadas, as que contribuíram para a redução da temperatura de operação do diodo, são apenas 2 e 3. Por quê? O que eu quero é diminuir a minha resistência térmica total para diminuir assim a minha variação de temperatura para uma mesma potência dissipada. Então, nesse primeiro caso que eu aumentei a minha resistência, eu estou tendo um efeito contrário, não está me ajudando. Na 2, eu diminui a resistência e está me ajudando. E na 3, eu instalei um sistema de corrente de ar, então ele está ali diminuindo severamente a minha resistência térmica equivalente desse meu dissipador, como a gente viu em alguns dados de fabricantes nos nossos slides. Na utilização de um inversor, é correto afirmar: a frequência da tensão de saída é definida pela frequência da tensão de entrada. Não, a tensão de entrada sempre é uma tensão contínua, a frequência de saída é dependente dos meus parâmetros de acionamento das minhas chaves. Ao alimentar cargas indutivas, o sinal de corrente de saída se assemelha ao de uma onda quadrada. Não. Quando a minha carga é indutiva, ela já se assemelha muito fortemente a um sinal senoidal. É um tipo de conversor que aproveita uma entrada em corrente contínua e fornece saída em corrente alternada. Certo, é isso mesmo que o inversor faz. Apenas com a utilização de filtros capacitivos é possível aproveitar o sinal de saída do inversor. Não. Tem alguns casos, em cargas indutivas, por exemplo, que o sinal de resposta já fica aproveitável sem eu precisar de um filtro capacitivo. Não apresenta nenhuma vantagem em relação à utilização de transformadores de potência. Não. Um transformador de potência ele mantém a minha frequência e modifica a minha amplitude. Já é uma função diferente do meu inversor. Ele trabalha o inversor também opera assim, mudando a minha amplitude, mas ele tem essa dimensão adicional de controlar, de modificar a frequência do meu sinal. Tem essa possibilidade. Em relação aos conversores no modelo Buck-Bush, é correto afirmar: a tensão de saída apresenta polaridade invertida em relação à tensão de entrada. Isso é verdade e é sempre válido tanto se ele está operando reduzindo a minha módulo de tensão de entrada ou aumentando o módulo dessa tensão. Digo módulo porque, como ela tem uma polaridade negativa, dá para se dizer que ela sempre está diminuindo, mas em módulo tem essa variação para menos ou para mais. Todas as outras aqui estão com alguma inconstância em relação à operação desse modelo. Observando o sinal de onda de um inversor, foi possível observar a seguinte forma de onda. Perdão pela irritação terrível aqui, observar. Tá. Eu tenho
essa formatinho de onda aqui toda em degrauzinho. Para a obtenção desta forma de onda foram necessários quantos conjuntos de fonte de tensão contínua, com suas respectivas chaves ligadas em série. Então, quando eu tenho uma única fonte, eu consigo fazer um degrau. Quando eu tenho duas fontes, eu consigo fazer um degrau em 2 níveis. Esse aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 níveis de ascensão e depois descendendo também. Então, são necessários 5 fontes, pelo menos, para que esse sinal seja realizado. Ao realizar os estudos térmicos de um circuito eletrônico, o engenheiro teve à sua disposição as seguintes configurações. Utilizar um diodo com resistência térmica para o ambiente de 37,8, que atuará com a perda de 1,5 watts. Utilizar um diodo com resistência térmica para o ambiente de 27 graus Celsius por watt, atuando com a perda de 2,1 watt. Associar o diodo no meu dissipador 1 com o dissipador, observando uma nova resistência térmica total de junção para um ambiente de 32,5. Associar o diodo 2 com o dissipador, observando uma nova resistência total da junção para um ambiente de 22,5 graus Celsius por watt. Segundo essas informações, a melhor escolha para manter a temperatura da junção baixa será quando a gente faz o cálculo da potência, dividido a potência multiplicado pela minha resistência térmica total, eu tenho essa variação da minha temperatura. Se eu estou numa mesma temperatura ambiente, em todos os meus casos, a minha temperatura de junção vai ser maior, para qual maior for a minha variação de temperatura. Observando esses dados aqui, eu posso fazer a conta rapidinho, mas vendo aqui, 37,8 vezes 1,5, 56,7 graus, variando. 27 vezes 2,1, 56,7 graus também. Foi intencional que eles tivessem essa variação igual. Agora, esse meu primeiro diodo, 32,5 vezes 1,5. Agora uma variação de 48,75 graus, já diminuiu. E o nosso último, ele tem uma perda de 2,1 e agora uma nova resistência térmica de 22,5. Então a variação de 47,25, menor do que as demais, então é a nossa opção 4, que vai apresentar a melhor temperatura de junção, a temperatura mais baixa. E por último, na confecção de um inversor trifásico PWM é necessário utilizar 6 chaves controladas, 2 por fase. Além disso, há necessidade da utilização dos seguintes sinais para a coordenação do acionamento das chaves. É um inversor trifásico por PWM. Então eu preciso de um único sinal de referência, que é o sinal de modulação, que é o meu sinal triangular, mas ele vai ser constantemente comparado com 3 sinais senoidais defasados em 120 graus para produzir o meu sinal desejado de saída. Por isso que é a letra C aqui no nosso gabarito. E esse aqui foi o gabarito da nossa questão. Eu vou disponibilizar isso aqui em PDF para os senhores no AVA. E falando no AVA, eu tenho também esses meus circuitos de simulação que foram disponibilizados já. Tem o link lá exatamente desse PDF, com o link tanto das simulações, dos simuladores utilizados. Aqui tem um detalhezinho dizendo por que eu tive que utilizar um outro simulador, e os vídeos explicando como que foi chegado, como que se montou, como que os senhores podem replicar e também fazer modificações nesses circuitos de acordo com o interesse dos senhores. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Peço que os senhores estejam aqui. Nós temos ainda assim mais uma aula. Semana que vem ela vou apresentar mais simulações para os senhores de equipamentos que a gente desenvolveu. E além disso, a gente vai fazer a devolutiva geral, apresentar as notas já definidas de todos os componentes, primeira, segunda e terceira VA. Qualquer problema de nota, os senhores vão ter a oportunidade ali já durante o horário da aula mesmo de fazer essa solicitação de alteração. Então eu peço que os senhores estejam presentes, não deixem
Não deixem passar em branco isso e eu espero sinceramente os senhores na próxima aula. Por favor, apareçam e boa noite.